Qual a diferença entre jiu-jitsu e jiu-jitsu brasileiro? A diferença entre o jiu-jitsu e o jiu-jitsu brasileiro é bastante simples. Um é japonês, o outro é brasileiro. Mas isso é apenas o começo. Neste episódio veremos a origem de cada estilo, quais são as regras de cada um e alguns dos maiores nomes de cada disciplina. Primeiro, um pouco de história. Embora existam muitos estilos de jiu-jitsu japonês tradicional, o jiu-jitsu moderno pode ter suas raízes no início do século XX e no homem considerado o pai do jiu-jitsu moderno, Shigeru Kano. Kano nasceu em 1860 e aos 17 anos já havia estudado diversas artes marciais. Insatisfeito com o que aprendeu, começou a desenvolver seu próprio sistema que chamou de judô. A palavra judô significa maneira gentil e é derivada das palavras japonesas jitsu, que significa gentil ou suave, e waza, que significa método ou maneira. Kano compilou técnicas de outras artes marciais, incluindo jiu-jitsu, koshiki, shorinji, ryu e outras. Ele sintetizou essas diversas técnicas em um único sistema, acrescentando novas à medida que as encontrava. Com o passar dos anos, Kano e seus alunos difundiram a prática do judô pelo Japão e pelo resto do mundo. Em contraste, o jiu-jitsu brasileiro só surgiu décadas depois. Somente no final da década de 1910 e início da década de 1920 é que a família Gracie, conhecida por sua expertise no judô, começou a refinar e adaptar a arte para as competições de luta. Essa adaptação eventualmente evoluiu para o que hoje chamamos de jiu-jitsu brasileiro ou somente BJJ. Quanto ao nome, bem, é um pouco complicado. Segundo Helio Gracie, a mudança do nome de jiu-jitsu para jiu-jitsu brasileiro foi uma forma de diferenciar o estilo ensinado pela família Gracie de outras modalidades de jiu-jitsu, como o judô. O termo jiu-jitsu já havia sido amplamente adotado por vários estilos de artes marciais, mesmo fora do Japão. Então, para evitar confusão e estabelecer seu estilo distinto, a família Gracie passou a usar o termo jiu-jitsu brasileiro. Agora vamos entrar nas regras. Para o jiu-jitsu japonês tradicional, não existe realmente um livro de regras. As técnicas são ensinadas e praticadas, mas não são necessariamente utilizadas de forma sistemática. As competições modernas de judô permitem uma variedade de arremessos, raspagens, finalizações e golpes. Os judokas só podem usar uma única técnica para derrotar o oponente. Caso um judoca utilize uma segunda técnica, será desclassificado. Quanto às finalizações, os juízes buscarão uma tentativa de finalização clara. Ou seja, o judoca deverá aplicar integralmente o movimento de finalização. Se o juiz acreditar que uma tentativa de finalização não é limpa ou não coloca o oponente em perigo, então não contará. O jiu-jitsu brasileiro tem seu próprio conjunto de regras de competição. Em geral, as regras do jiu-jitsu são mais relaxadas que as do judô. Por exemplo, os lutadores podem usar uma combinação de técnicas para vencer uma partida. Na verdade, é comum que os lutadores usem uma combinação de finalizações, raspagens e domínio posicional para derrotar seus oponentes. As raspagens são uma parte importante do jiu-jitsu e costumam ser usadas para ganhar uma posição dominante. Quando um lutador raspa o oponente, ele marca pontos e ganha uma vantagem significativa. Isso porque está por cima, permite ao lutador controlar o oponente e finalizá-lo facilmente. O tempo de controle também é um grande fator nas competições de jiu-jitsu. Os lutadores recebem pontos por controlarem seus oponentes. E quanto mais tempo passam em uma posição dominante, mais pontos ganham. Na maioria das competições de jiu-jitsu, uma partida dura cerca de 10 minutos. Se nenhum dos lutadores conseguir finalizar o oponente dentro desse prazo, os juízes premiarão o vencedor com base no número de finalizações,
raspagens e posições dominantes. Vamos dar uma olhada rápida em alguns dos maiores nomes de cada disciplina. O praticante mais famoso do judô é, sem dúvida, o aluno mais antigo de Kano, Isao Inokuma. Inokuma conquistou a primeira medalha de ouro olímpica no judô e é considerado um dos maiores judokas de todos os tempos. Outros judokas famosos incluem Toshiro Daigo, conhecido por seus métodos de ensino inovadores e contribuições para o desenvolvimento do judô. Seu Kodokan foi influente na difusão do judô em todo o mundo. E Ip Man, um lendário professor de Bruce Lee que popularizou o Wing Chun Kung Fu. Agora vamos voltar nossa atenção para o jiu-jitsu brasileiro. A família Gracie, especialmente Leo Gracie, é fundamental para o desenvolvimento inicial e popularização do jiu-jitsu brasileiro. A abordagem inovadora de Hélio à autodefesa e a estratégia de luta fez dele uma lenda no mundo das artes marciais mistas. Outra figura influente é Rose Gracie, conhecido por sua habilidade técnica e inúmeras conquistas em competições de jiu-jitsu. Ele é considerado um dos maiores praticantes de jiu-jitsu de todos os tempos. Além disso, temos Demian Maia, faixa preta de jiu-jitsu de Carlson Gracie, que se tornou um lutador de MMA de sucesso. Ele é conhecido por suas excepcionais habilidades de luta livre e é considerado um dos melhores praticantes de jiu-jitsu do mundo. Então isso encerra as coisas. Se você gostou deste vídeo, confira alguns de nossos outros ótimos conteúdos. Obrigado por assistir. Os